Olá, eu sou Helena Norato de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Quem é o Próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Aqui eu conto a vocês relatos sobre as minhas experiências reais e de pessoas que viveram situações em que o amor ao próximo foi colocado à prova. E que, independente de cor, raça, gênero ou religião, a empatia e a compaixão falaram mais alto. Pessoas que ajudaram ou que foram ajudadas pelo ato da generosidade e do amor ao próximo. E se você deseja compartilhar a sua história conosco, fique à vontade. Na descrição do vídeo está o endereço de e-mail para onde você deve enviar o e-mail. O endereço é quemeoproximosamaritano@gmail.com. E também nós temos o nosso arroba do nosso Instagram e TikTok, aonde nós postamos os nossos vídeos curtos. Então não se esqueça, se inscreve em nosso canal, compartilha, ativa o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Então, sem mais perca de tempo, vamos lá para o nosso relato de hoje. O nosso relato de hoje é um relato um pouco mais sensível, mas também é algo que nos faz refletir sobre que realmente os dias de hoje já não são tão seguros como os dias de antigamente. O relato de hoje tem como título A Perseguição às 3 da madrugada. Esse relato foi um relato bem recente e é algo de experiência que eu vivi, então vou estar contando para vocês. Vamos lá. Bem, esse relato, como eu disse para vocês, ele é bem recente. Ele aconteceu agora, dia 24 de abril deste presente ano de 2026, né? Na madrugada de sexta-feira para sábado, eu tive uma indisposição. Não sei bem o porquê, não havia nada de errado, não havia comido nada de diferente. Eu apenas acordei por volta ali de umas 2h15, 2h20 da manhã, me sentindo mal. Eu estava com mal-estar, não era comum, mas eu estava com mal-estar. E aí eu me levantei e comecei a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro ali. Porque toda a posição que eu me deitava para descansar não estava ajudando. Então eu preferi ficar caminhando pelo quarto. Quando passou-se um tempo, de repente me deu assim um estalinho. Eu falei, olha, eu vou ficar ali bem perto da janela que eu vou tomar um ar. Quem sabe assim eu começo a me sentir melhor, né? E aí eu me posicionei ali na janela do quarto e comecei a olhar para a rua. Aí de repente, enquanto eu olhava para a rua, eu vi que duas moças vinham subindo essa rua, né? Em direção aqui ao prédio onde eu moro. E elas vinham assim de uma forma bem apressadas, olhando para os lados, como se estivessem desconfiadas de alguma coisa ou com medo de alguma coisa. E assim elas subiam a rua, né? E eu pensei naquele momento, falei, gente, olha o horário que era. Isso já estava beirando ali 3 horas da manhã. Aí eu pensei comigo, nessas horas, essas meninas caminhando sozinhas na rua, gente, está muito perigoso. O que será que elas estão procurando? Será que elas moram aqui? Porque a gente, né, não conhece todo mundo. Então o que eu imaginei? Eu imaginei que elas estavam subindo a rua porque moram aqui, a um prédio que fica próximo aqui ao residencial aonde eu moro. Ok. Aí eu vi que as moças continuaram subindo a rua, né? Tive essa percepção, né, que talvez elas pudessem morar aqui pertinho, logo chegariam em casa, então a situação estaria sob controle, né? Mas aí, de repente, eu comecei a ouvir o som de um carro, que vinha também acompanhando o mesmo sentido que elas estavam caminhando. Só que esse carro, ele passou ali na rua de baixo e ele estava com som muito alto mesmo. Porém, quando ele chegou aqui na esquina, o motorista parou e começou a olhar para os lados, como se estivesse procurando alguma coisa. Aí ele acelerou o carro e saiu. No momento que ele saiu, o que eu imaginei? Eu falei, será que ele está seguindo as moças? Porque não é comum. Elas subiram, né, a rua todas preocupadas ali.
Eu me lembro que tinha uma que enquanto ela caminhava, ela até apoiava assim a mão no peito, sinalizando cansaço. E aí quando eu vi que ele parou próximo à rua, que é onde elas estavam, né, se deslocando e começou a procurar, eu associei uma coisa com a outra. Mas enfim, continuei ali da janela olhando, e aí de repente, o carro que estava subindo a rua passou na lateral, bem na janela ali do quarto onde eu estava. Ele passou pela lateral da janela, e aí ele fez menção de virar a esquina e subir a rua onde as moças tinham passado. Aí ok, né? Pra mim até aí estava tudo bem. Só que de repente a campainha aqui do apartamento, onde eu moro, começou a tocar. E aí por coincidência, umas horas antes, né, bem mais cedo, a minha filha havia saído. E aí no momento que eu vim atender a campainha, eu pensei o quê? Palmeira esqueceu a chave, né? Tá interfonando para eu abrir o portão para ela. Falei, mas não é de comum ela esquecer a chave, mas tudo bem. Então eu saí do quarto e vim para cá para poder atender a campainha. Quando eu peguei o interfone, nem deu tempo de eu falar oi, eu só ouvi uma voz falando assim, pelo amor de Deus, abre o portão pra gente, tem um homem nos seguindo. E aí o que eu fiz de imediato, eu corri para a janela, né, aqui da lavanderia da minha casa e olhei. Quando eu olhei, eu vi que eram duas meninas, as mesmas moças que eu havia visto subindo a rua. Então eu voltei, destravei o portão aqui, né, no interfone que fica dentro aqui do apartamento, e elas puderam entrar. Assim que elas entraram, elas fecharam o portão. E aí, nisso que elas fecharam o portão, eu imediatamente já desci as escadas e já fui de contra elas até ao hall de entrada. Aí eu abri a porta, né, de entrada, lá que dá acesso ao hall, pedi para elas entrarem. E elas estavam bem assustadas. Eu me lembro que ela estava com um refrigerante na mão e ela tremia tanto que ela deixou o refrigerante em cima da caixinha do correio. E a outra moça falava assim, respira, fulana, entra, vamos entrar. E aí elas entraram para dentro do hall. Aí eu perguntei para elas, eu falei, tá tudo bem com vocês? Ela falou, moça, graças a Deus que a senhora abriu o portão, porque tinha um homem de carro e ele tá seguindo a gente já tem um tempão. Pelo amor de Deus, moça, ajuda a gente, porque nós duas conseguimos vir para cá, mas tem mais duas amigas nossas que estão lá fora e eu acho que ele vai atrás delas. Gente, na hora que eu ouvi aquilo, a gente que é mãe, né, vocês também, pais aí, quem tem parente, quem tem um amigo, a gente fica preocupado. E aí, o que eu fiz no momento? Eu retornei aqui pro apartamento, peguei a chave do veículo e aí falei para elas, olha, vamos procurar as amigas de vocês. E assim eu fiz. Coloquei essas moças dentro do carro, abri com cautela, né, o portão que é acionado por controle, porque o meu medo era ele ter visto elas entrando, enquanto a gente acionava o portão para sair, ele acabasse entrando para dentro do prédio. E aí mais pessoas ficariam em risco, né? Graças a Deus não. Abri o portão, saí com o carro, não havia nenhum veículo na rua nesse horário. Aí acionei novamente o portão para fechar e comecei a deslocar com o carro em direção aonde elas estavam me guiando. Enquanto a gente caminhava ali com o carro procurando as meninas, porque eu havia perguntado em que direção que eu vou, onde é que elas estão. E elas disseram, olha, nós estávamos na praça. A praça ficou um pouco distante daqui de onde eu moro, sabe? E aí a gente já decidiu comprar um refrigerante. E aí nós saímos da praça e fomos comprar o refrigerante. Refrigerante este, que é o que eu vi ela colocando sobre a caixinha do correio, né? Mencionei um pouquinho atrás aí. E aí ela falou, enquanto a gente caminhava, né, nós íamos conversando, porém, eu estava muito apertada para ir ao banheiro. Fiquei morrendo de vontade de ir ao banheiro. E aí falei para as meninas, vamos dar uma apressada no passo, porque eu quero ir no banheiro. Aí elas disseram, não, vamos sim. Só que adolescente, né, gente, vocês sabem, vai conversando, vai caminhando, vai se distraindo. E aí eu acho que a vontade de ir ao banheiro apertou, aí ela falou para uma das três amigas, vamos fulano junto comigo? A gente vai indo na frente, elas vão acompanhando a gente, porque eu preciso muito ir ao banheiro. E assim foi feito. Então duas delas
vieram mais à frente caminhando pela necessidade, né, da moça de ir ao banheiro, e outras duas ficaram mais para trás. E aí o que elas me contaram? Isso nós nos direcionando à procura das outras duas amigas que haviam ficado para trás. Aí ela me disse assim: moça, enquanto a gente caminhava e distanciamos delas, nós vimos quando um veículo começou a se aproximar da gente. E aí, esse veículo tinha um homem dentro dele. Ele olhou pra gente e falou: boa noite, vocês querem uma carona? E aí nós respondemos: não, muito obrigado, nós já estamos chegando próximo à nossa casa. E aí ele insistiu: não, entra aqui no carro, eu dou carona pra vocês, não custa nada, eu tô indo para aquela direção ali. E elas responderam: não precisa não, muito obrigado, nós já estamos chegando próximo de casa, muito obrigada mesmo. Só que em vez dele, né, entender ali que tudo bem, né, a negativa, né, da carona, não. Elas me disseram que ele parou o carro, abriu a porta e foi em direção onde elas estavam. Quando ele chegou próximo a elas, ele estendeu a mão, pegou no braço de uma delas e fez menção de puxar para levar para dentro do veículo. E aí, nesse momento, ela me relatou que ela falou para ele: olha, não me puxa não, porque eu tenho um chip. E aí, se você tentar fazer alguma coisa comigo, logo a polícia vai te encontrar, porque a minha família me rastreia. E se eu desviar do caminho que eu disse para eles que eu ia seguir, eles vão desconfiar e vão acionar a polícia. Então você vai ser pego. Eu não sei se ele ficou surpreendido ali pelo que ela falou, né? Se ele ficou assustado, mas funcionou naquele momento. Porque ela me contou que ele soltou o braço dela, ele entrou no veículo, fechou a porta e arrancou com o carro. E aí, o que elas fizeram? Elas começaram a apressar mais o passo ainda. E de forma que elas pouco corria, pouco caminhava, pouco mais corria, pouco mais caminhava. E aí foi quando eu as vi, né, subindo a rua aqui da lateral, de onde eu moro, né, e uma delas até bastante fadigada. Ok, elas me contaram que quando chegou em frente ao prédio, e olha aí, né, pra gente a surpresa do relato, elas não pediram apoio para entrar, porque elas estavam somente, né, com medo dele fazer alguma coisa com elas. Não, essas duas moças estavam hospedadas em um dos apartamentos que faz composição deste prédio, né, desse condomínio onde eu moro aqui. E aí ela me falou: quando nós chegamos em frente ao prédio, eu comecei a interfonar, moça, para casa, para o apartamento da pessoa onde eu estou hospedado. Porém, ninguém atendia o interfone. E aí, eu comecei a tentar o contato com a pessoa que estava me hospedando, né, por telefone. Só que o meu telefone estava descarregado. E aí, eu comecei a interfonar em todos os apartamentos que tinha. E aí, graças a Deus, a senhora atendeu o interfone e abriu o portão pra gente. Aí eu disse para ela: então vocês estão hospedados lá no prédio? Ela falou: sim. Inclusive, uma das meninas que ficou para trás é moradora do prédio. Nós viemos porque vamos participar de uma festividade a qual a família dela nos convidou, né? E a gente saiu só para poder dar uma volta. E a gente veio porque ela até falou pra gente que tudo bem, pois a cidade é bastante tranquila. Aí eu disse para elas: não, a cidade é tranquila, mas toda a cautela é pouca, né? Vocês são jovens, está muito tarde da noite para vocês estão caminhando sozinhos. Enfim, enquanto a gente estava tendo esse diálogo, essa conversa no carro, a gente viu que ao longe vinha caminhando duas meninas. Aí eu falei para elas: olha lá, tem duas moças vindo, vê se é amiga de vocês. Aí elas falaram: é ela sim, moça, ela sim, vai com o carro até próximo delas. E aí eu peguei, fui com o carro, me aproximei com o carro, parei, né, devagar e falei para elas: oi, tudo bem? Entra aqui no carro, a amiga de vocês está aqui comigo. Abaixamos os vidros, elas viram que as meninas estavam dentro do carro comigo, só que elas ficaram meio sem entender, né, o que estava acontecendo, por que as amigas estavam dentro do carro comigo, porque elas também não me conheciam e eu muito menos conhecia elas, né. Aí elas entraram no carro e enquanto elas estavam, né, ali se ajeitando dentro do carro, eu fui saindo com o carro já mais tranquilo, que graças a Deus elas estavam bem, né.
as meninas foram atualizando para elas o porquê está no meu carro, por que tinha voltado para buscar elas. E aí, enquanto elas conversavam, eu vi uma das meninas dizendo: olha, inclusive nós passamos ali próximo àquele posto e o frentista até falou pra gente: toma cuidado, passou um camarada aqui agora de carro oferecendo carona para umas meninas, elas não aceitaram, não aceitem também não. Ele é uma pessoa que ele é mal manjado aqui, ele não é de boa índole, não aceitem carona dele. E aí a menina falou: não, tudo bem, nós não vamos aceitar carona, vamos continuar caminhando aqui, né? Então elas já tinham sido advertidas, né, por uma pessoa. E aí me contando elas, né, que elas, enquanto conversavam no carro, né, que elas tinham vindo, né, para festa e que elas estavam muito assustadas, né? E aí a moça, né, que era moradora aqui do prédio, né, uma das amiguinhas falou: mas por que vocês não ligaram em casa? Por que vocês não avisaram a minha mãe? Aí elas disseram: mas nós avisamos, tentamos avisar, só que o interfone não estava pegando. E aí começamos a interfonar na casa de todo mundo, até que essa moça atendeu. Aí a menina olhou para mim e falou: ah, você é moradora lá do prédio? Eu falei: eu sou moradora do prédio. Aí ela: ai, que bom, graças a Deus deu tudo certo, né? Eu falei: sim, graças a Deus deu tudo certo, ainda bem que vocês estão bem. E aí a gente veio, né, com o carro para voltar aqui pro prédio, né, aonde uma é moradora e as outras 3 estavam hospedadas. E aí a minha preocupação era se ele estaria aqui perto, se ele estava rondando o prédio ainda. Então eu tive que chegar com um pouco mais de cautela, porque eu teria que abrir o portão da garagem, entrar com o carro, né, e garantir que ele não entrasse no prédio. E assim foi feito. Entrei, né, no prédio certinho, graças a Deus deu tudo certo. Fechamos o portão. E aí na hora que elas desceram do carro, né, elas olharam para mim e falaram assim: moça, muito obrigada. Nossa, moça, a senhora salvou nossas vidas. Aí eu falei: oh meu Deus, por nada, né? Por nada, só tenho juízo, porque vocês são, né, tão jovens. Imagina se algo acontece com vocês. Aí elas disseram: a gente pode dar um abraço na senhora? Eu falei: pode sim. Abracei uma por uma daquelas meninas, né? Aí elas agradeceram, eu falei para elas: olha, juízo, vamos subir, vamos dormir, porque a madrugada foi agitada. E aí, ok, abrimos, né, o portão que dá acesso, né, às escadas pra gente subir cada um pro seu apartamento. E aí viemos, né, subindo. Gente, depois que eu cheguei aqui em casa, que eu percebi que do jeito que eu estava, eu saí, gente, descalça, saí de pijama do Lilo Stitch, o cabelo todo bagunçado, gente. Se alguém me visse na rua era perigoso achar que era uma assombração, mas graças a Deus ninguém me viu, eu estava dentro do carro mesmo. Aí eu falei: meu Deus, olha a situação do ser humano, como que eu saí desse jeito, Jesus? Ainda bem que eu não desci do carro pra nada. Mas na hora do sufoco, gente, a gente não pensa muita coisa. A gente pensa em resolver. Gente, eu não levei o celular. Eu nem peguei no celular. Eu não peguei nada. Eu só peguei a chave e falei: vamos lá resolver a situação. E aí, de contrapartida, né, eu pensando: gente, eu tentei, né, e graças a Deus deu certo, livrá-las, né, de um perigo eminente, mas eu também, de certa forma, acabei me expondo, né? Porque e se ele tá lá fora, e se ele tá armado? A gente não sabe o que passa no coração das pessoas, né? Ele poderia estar ali sob influência de algum tipo de droga lícita ou ilícita, eu não sei. Eu sei que eu agi por impulso. E graças a Deus deu certo. Né? E aí, pensei cá comigo, falei: Senhor, como o Senhor é misericordioso, porque não tinha por que eu estar acordado nessa madrugada. Eu não comi nada de diferente, né? O meu dia foi tranquilo, foi calmo, não tinha por que eu estar passando mal. Mas naquele momento eu entendi o motivo, né? Deus, por sua infinita misericórdia, né, decidiu ali usar a minha fraca pessoa, a minha falha pessoa, para ser um canal de bênção na vida daquelas meninas naquela noite, né? E é assim que eu adentrei aqui, né,
a cozinha aqui, né, do apartamento onde eu moro. Aí minha família já tinha acordado. Boa parte da família já tinha acordado, porque eu tinha descido, ouvi o barulho do carro saindo, porque acabou que só minha filha mais nova que estava sabendo da situação. Porque no momento que tocou a campainha, ela também acordou. E aí, antes de eu sair, eu disse para ela, fica aqui quietinha, eu vou sair ali rapidinho de carro com as meninas ali e já volto, porque tem um rapaz que está perseguindo elas. E aí, assim que eu voltei aqui para o apartamento, né, sentados, depois que tudo passou, a gente começa a respirar melhor, a pensar melhor. Aí minha família comentou comigo, falou, olha, no momento que você saiu com o carro, com as meninas, um carro de Cortal, assim, com um homem, né, assim, parou aqui em frente ao prédio e ficou olhando em direção ao portão. E ele ficou um bom tempo encarando o portão e ficou ali. Para vocês entenderem, aqui a dinâmica do portão parece uma guaritazinha. Então, no momento que as meninas estavam ali acionando a campainha, elas estavam dentro dessa guarita. Então, graças a Deus, acredito muito que foi isso que ajudou. Porque enquanto ele passou na rua, ele não as viu. Ele não as viu. Mas quando nós já tínhamos entrado ao prédio, ele já estava em frente à guarita, olhando em direção ao portão. Então, realmente, a intenção dele era fazer algo com aquelas meninas. Ele estava, assim, perseguindo elas. E aí o pessoal daqui de casa, né, que já estava assim, né, todo mundo agitado pela situação, começou a gritar aqui da varandinha de casa. O que foi? O que está acontecendo? O que você quer? Porque ele estava com o som do carro muito alto ainda. E aí ele olhou em direção aqui, só que estava todo mundo com a luz apagada, então ele estava ouvindo o que estavam falando com ele, mas não estava vendo quem era. E aí, né, eles me relataram que ele somente arrancou com o carro, saiu rapidamente, virou a esquina e pronto, e tchau, foi embora. E aí eu fiquei pensando, né, gente, que situação. Às vezes a gente fica um pouco mais assim cismado, porque tá tão difícil hoje as situações, tá tão complicado hoje a gente acreditar no ser humano, acreditar que as pessoas são boas, acreditar que as pessoas têm boas intenções. Porque se eu não tivesse as visto e de repente, né, a campainha aqui em casa toca e eu olho o portão, né, olhar por cima ali, né, depois de atender o interfone, e elas falam, abre o portão, eu não abriria. Porque eu não conheço, eu não sei quem é, não moro somente eu e minha família aqui, moram outras famílias. Então como a gente vai permitir que desconhecidos acessem o nosso lar, acessem o local que a gente mora, né, expondo a nossa família? A gente não pode fazer isso. Mas graças a Deus, eu estava na janela, vi elas subindo, todas desconfiadas, né, demonstrando preocupação, demonstrando medo. E aí quando eu as vi, eu não pensei duas vezes. Eu abri o portão e elas entraram. Eu me lembro que quando a gente estava chegando ali no hall, a mocinha, mesmo, né, assustada, e mesmo ali apertada para ir pro banheiro, ela olhou para mim e falou, nossa, abre o portão para mim de novo, a minha coca ficou lá fora. Ela foi, pegou a Coca-Cola dela, passou com essa Coca-Cola, subiu as escadas e foram ali para o apartamento onde elas estavam hospedadas, né? Então fica essa reflexão pra gente. Nós somos, né, um canal que a gente tenta aqui, né, fazer ao máximo, divulgar compaixão, e divulgar amor ao próximo, mas nós também temos essa consciência de que nem todo mundo, né, é digno dessa compaixão. Às vezes as pessoas fingem para obter uma misericórdia, mas nem muitas vezes essa é a intenção verdadeira, que é a misericórdia. Às vezes a intenção verdadeira é se aproximar e se aproveitar de nós de certa forma, mas contudo, quando nós temos, né, em nosso coração ali a sinceridade em estender a mão, em ajudar, eu acredito demais que Deus guia a gente, que Deus abençoa a gente, sabe? Que Deus dá a direção, que Ele fala com a gente. Olha, pode ajudar, olha, ora. Então a gente tem que ter também, além de compaixão e amor ao próximo, discernimento sobre as situações. Graças a Deus, terminou tudo bem. Graças a Deus, deu tudo certo.
Eu gosto de contar relatos, né? Com um cunho um pouco mais assim, para dar risada, mais descontraído. Mas esse foi um conteúdo um pouco mais sensível. Contudo, eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos, espero que vocês também gostem deste relato. Peço que vocês enviem o relato para a gente, né? No e-mail aí que vai estar embaixo na descrição do vídeo. Nós ficaremos muito felizes em relatar, em contar o seu relato aqui. Ok? Então, sem demais, muito obrigada pela sua companhia. Um forte abraço, um grande beijo e até mais. Até o próximo relato. Tchau, tchau. Aqui eu conto pra vocês. Eita! Pera. Vai cortar. Vamos de novo. Aí ao chegar, né, aqui puxa. Sem pensar muito, eu apertei o portão do interfone para abrir a porta e já desci as escadas. Meu Deus do céu. Vamos lá.